Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Para você que já tá aí, já clica no like, deixa sua curtida, se inscreve no canal, deixa teu comentário, que isso é importantíssimo aí para o nosso canal. Então não perde tempo e já deixa aí o teu like, já deixa aí tua curtida. Jotinha, é um prazer estar contigo, tá? Galera, vocês perdoem a minha voz, tá? Eu tô um pouquinho rouco hoje, vou ficar com uma vozinha de narrador, de repente até melhor, né? Mas eu tô um pouquinho gripado e tá uma virose rolando aí, de repente por conta desse tempo maluco que nós temos aí. Um dia faz calor pra caramba, no outro faz frio pra caramba, então minha voz não tá das melhores hoje. Tem certeza que não é bronca com o São Paulo? Não tô rouco por conta da bronca do São Paulo, não. Na verdade, olha, eu vou ser bem franco com vocês. O São Paulo me entristeceu um pouquinho, mas o Vascão me animou. Por falar nisso, ontem eu assisti no jogo do Vasco, no primeiro tempo, né? O Atlético Paranaense encerrou o primeiro tempo, né? Com 1-0. E eu falei assim, caramba, meu, que loucura isso aí, né? Que tristeza, né? E aí o nosso Vascão não decepcionou. É o time da virada, né? É o time da virada, a própria música, né? Ela já fala e tem um propósito em cima disso. E o Vascão foi lá e virou pra cima do Atlético Paranaense. Tem o Mengão também que conseguiu fazer 1-0 contra o Bahia. O São Paulo acabou, infelizmente, perdendo para o Atlético Mineiro, mas a novela não acabou. Tem bastante coisa ainda para poder acontecer. O Juventude que vai ser o campeão, se o Vasco quiser. Se o Vasco não quiser, o Juventude não vai ser campeão. Mas o Juventude conseguiu levar do Coringão, né? Também uma vitória espetacular, talvez uma das melhores partidas aí da Copa do Brasil que a gente vai estar falando aqui. Jotinho, eu queria começar falando dessa partida aí do nosso Vascão, que conseguiu levar, emplacar uma vitória de 2-1, teve expulsão, teve polêmica, Jotinha. Como é que foi essa partida aí? O que a gente pode esperar do Vasco? O que aconteceu com o Atlético Paranaense? Como é que vai ser a partida aí? O jogo foi um espelho do que foi o jogo da Série A, né, no último final de semana, né, o Atlético Paranaense já tinha vindo aqui enfrentar o Vasco. Cara, uma coisa até engraçada, né, o Atlético Paranaense veio aqui, jogou em São Januário, enfrentou o Vasco, né, na segunda-feira, né, os caras voltaram pra Curitiba e depois voltaram pro Rio de Janeiro, né, podendo ter ficado aí direto. Que coincidência, né? Como é que pode, né? A tabela às vezes tem essas loucuras, né? Mas, cara, o Vasco, né? A gente até brincou aqui, né? Com a música da torcida, é o time da virada. E, cara, foi uma virada, assim, que realmente... Não vou dizer espírita, né? Porque o Vasco vem ali, né? Conseguindo bons resultados, né? O Rafael Paiva tá fazendo um trabalho bem legal aí no Vasco, bem... né, conquistando resultados, está sendo respaldado pelos resultados, né? E falando do jogo em si, o Vasco errando muito, cara. O Vasco tem um erro ali já característico conhecido, né? Na saída de bola, o time tenta sair jogando, não consegue, né? E encontrou muita dificuldade ali durante o jogo. Poderia ter sofrido o segundo gol, né? E no primeiro foi até mais uma falha defensiva. Dessa vez ali o Lucas Piton ficou dando condição, né? O Christian meteu um golaço ali, bateu na veia, né? E ali no segundo tempo é isso. O Vasco errando muito, a gente viu o Payet saindo vaiado, né? Ficou até na dúvida ali se a vaia era pro Payet ou se era pra substituição, mas acho que foi um misto ali dos dois, né? E, cara, eu queria falar, né, sobre o Rafael Paiva. Eu tô achando que ele tem muita, assim, apesar de novo, ele tem bastante personalidade. Ele tá conseguindo, mesmo com o elenco ali bem cascudo, né, você ter que tirar um jogador igual o Payet do time, cara, é difícil, né, o cara bancar a saída, pô, você perdendo o jogo, você tira o melhor jogador tecnicamente do time, né, você precisa ter ali Personalidade mesmo, né? E no banco ele ainda tinha jogadores como o Alex Teixeira, o Souza, né, que chegaram como reforços ali trazidos pelo Coutinho, né? E ele não colocou, apostou na garotada, né? Colocou o GB, colocou o Ryan. E dali saiu o gol, né? O gol ali, o Vasco achou uma jogada até bonita, bem trabalhada. O cara toca de calcanhar, lança pra área. O Ryan domina de peito e o Pumita mete um golaço na veia, né? Aí, pô, o jogo mudou completamente. Sim.
o Atlético Paranaense teve um apagão, né? E o Vasco pressionando ali, dava até a impressão que o gol sairia a qualquer momento e saiu, né? Aos 47, o Vasco virou, assim como tinha acontecido na segunda-feira, né? E esse time tem se notabilizado por isso, né? Um time que tem reação, que é competitivo e acaba compensando ali a falta ali de técnica, né? De outras coisas mais que são importantes, né? O que a gente pode esperar aí para a próxima partida do Vasco? O Vasco vai com uma certa confiança. A gente vai ter aí a data FIFA, né? Então tem um tempo para poder se restabelecer, né? O próprio Atlético Paranaense tem esse tempo, esse prazo, né? Mas o Vasco sai confiante disso aí, Jotinha. Tem uma certa... Eu não vou falar garantia, né? Porque futebol é complicado. Mas vem com um certo domínio, já tem um pé ali na semifinal? Sim, com certeza. O Vasco, ele é guerra, né? O que a gente vem falando aqui o tempo todo, né? O time competitivo, né? O Vasco se tornou um time competitivo na mão do Rafael Paiva. É um time que tem que jogar no seu limite todos os jogos, né? Para conseguir conquistar os resultados. Agora, com essa situação um pouco mais tranquila, não, um pouco mais não, eu diria que já está tranquila, né? Ali no Brasileirão, até olhando já para a parte de cima ali, pensar no G6, na pré-Libertadores, do que eu acho, eu não quero jogar água no chope não, mas eu acho que seria muito porque o Vasco construiu, né, para essa temporada, mas é possível, né? O Vasco já está em 8º no Campeonato Brasileiro, então isso dá uma segurança ali para você, de repente, tentar apostar num título que é totalmente factível ali, que é a Copa do Brasil, né? Você jogo de mata-mata e a chave acho que até favorece ali o Vasco, né? Então, você está enfrentando um Atlético Paranaense que não vem bem, né? Um time que não tem, acho que nos últimos 10 jogos acho que só ganhou 2 ou 1, é um time que vem mal. Então é uma boa oportunidade aí pro Vasco, né? Conseguir seguir nesse caminho aí e chegar até a final. E ali, cara, já estamos nas quartas, né? Pra falar a verdade. Então, um passo para você ser campeão ali, a gente tá falando de quê? De 5 jogos, né? Agora 4. Então, é bastante possível, sim. Só que, assim, a torcida do Vasco não pode, né? Criar uma expectativa exacerbada ali, né? Achando que, porra, nosso time tá ganhando, tá chegando. Cara, porque se cair, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse chegar onde é que ele chegou, né? Todo mundo esperava que o Vasco fosse fazer o quê essa temporada? Lutar contra o rebaixamento até o final, né? Então, se cair, cara, tem que continuar ali, apoio ao técnico, tá fazendo um bom trabalho, não pensar em mudança, continuar trilhando aí que eu acho que o Vasco já superou bastante as expectativas aí da temporada. Mas eu acho que é bem como você falou mesmo, né? O Vasco teve um começo de temporada muito ruim. Desde que a gente iniciou os episódios aqui do podcast, a gente vem falando, né, que o Vasco não merecia isso. O Vasco é um time muito grande, é um time de expressão, né, de grande relevância e não merecia estar passando por isso. E agora, nesse segundo semestre, ele vem desempenhando vem tendo um bom desempenho, né? É o que está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, está jogando aí as quartas de final, conseguiu emplacar um bom resultado novamente contra o Atlético Paranaense, por mais que o Atlético Paranaense não esteja numa boa fase, o Vasco também está naquela intermediária ali, né, se restabelecendo com essa transfiguração com a vinda do Felipe Coutinho, né? E o Vasco, eu faço votos de verdade que o Vasco seja um dos grandes, tem essa grande chance de ser o campeão merecidamente, né? E é isso, tá nas quartas, não é um passo, são 5, 6 jogos ali para poder garantir. Eu acho que levando um título desse vai dar uma força absurda, e o bolso, né? A Copa do já Brasil uma ajuda, bolso, né? tá chegando. Eu acho que é o que você falou, não dá pra também criar muita expectativa, mas é futebol, é jogar bola, é vencer, já tá com um bom placar, se conseguir segurar. 11 contra 11, e o Vasco tem jogadores que são decisivos, né? Como o próprio Verratti, né? O Verratti é um jogador decisivo pra caramba, né? Então, num jogo aí de mata-mata, você, tem um golzinho, o Verratti difícil, não marcou ontem, né? Mas é difícil ele passar um jogo sem marcar, né? Então, um jogador decisivo, o próprio Lucas Piton, jogador de qualidade, o Payet, o Coutinho, né, chegando aí, até essa data FIFA aí pode ajudar a ter o Coutinho no próximo jogo, não? Então são jogadores impactantes ali
que pode, né, que fazem, na verdade, a torcida do Vasco sonhar, né? Então, eu acho que tem chance sim, e se manter jogando. Você falou bem aí do elenco, não tem um elenco ruim não, cara, tem um elenco bom. Eu acho que é só cadenciar ali, né, e jogar bola, né. Tá um pouquinho mais tranquilo aí no Campeonato Brasileiro e jogar bola e sequenciar. Agora vamos dar sequência aqui, Jotinha, falar do nosso Mengão, Flamengo que levou levou a partida, a última partida contra o Bahia, 1-0, né? Para você que é flamenguista, tava falando aí, que o Flamengo tá aí, ó, tá passando, tá levando. Se der bobeira, vai ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e você flamenguista aí desacreditando. Só não vai levar a Copa do Brasil, porque eu já falei aqui que o Juventude vai levar. E o Campeonato Brasileiro, Fortaleza, né? Mas de repente é Libertadores. Aí, quanto é que deve estar dando essa odd aí pra apostar, hein? Mas é sério, vamos ver lá. Depois vocês me cobrem se o Fortaleza e o Juventude não vai levar. Mas enfim, o Flamengo que desempenhou aí um bom resultado, 1-0, né? É vitória aos trancos e barrancos, mas está levando. O que a gente pôde observar, Jotinha, dessa partida aí do Flamengo contra o Bahia? O Bahia que vem sendo carne de pescoço aí para muita gente. O Flamengo, não tem como falar do Flamengo, não falar do puta azar que o Flamengo tá tendo, né, cara, das lesões aí, é inacreditável o que tá acontecendo com o Flamengo, né, cara, os principais jogadores todos machucados, né, nesse jogo aí de quarta-feira, pô, ainda perdeu o Dela Cruz, perdeu o Michael, né, que acabou de chegar, cara, estreou aí no final de semana. E é inacreditável, cara. Assim, o Flamengo vai se remontando jogo a jogo, né? Entre trancos e barrancos, mas vai conquistando os resultados, né? Isso que é o mais impressionante, né? A gente aqui vem criticando, né? A forma como o Flamengo tem atuado, tem deixado a desejar, mas, pô, também, cara, é realmente complicado. O cara não consegue ter um padrão, né? Escalar o mesmo time. Em sequência, né? Então, difícil, né, cara? É difícil ali você realmente criar um padrão, um jogo ali mais fluido, né? Mais bonito de se ver. E é um resultado muito importante, cara. Esse contra o Bahia é um baita de um resultado, cara. Você ganhar fora de 1-0, você traz a vantagem aqui pro Rio de Janeiro. Você tem a possibilidade de jogar ali um pouquinho mais fechadinho ali, aproveitando do erro do adversário. Tem duas coisas aí, né? Quando a gente tava fazendo aí os prognósticos, né, da Copa do Brasil, eu até falei aqui sobre o fato, né, do Bahia, que ele joga muito mal em casa. Eu acho que ele joga muito mal em casa, né? Erra bastante. E quando sai pra jogar fora, pô, os caras parecem realmente o City, né? São uma filial do City aqui no Brasil, né? Mas parece, pô, aqui quando enfrentou o Botafogo, cara, pô, futebol aquele que eles jogaram aqui no Engenhão contra o Botafogo. E lá, totalmente diferente, né? Muita dificuldade. Né? Eu vi o pessoal metendo malha no Rogério Ceni, falando que os resultados do Rogério Ceni no comando do Bahia contra o Flamengo era extremamente pífio. Acho que nunca ganhou. Pífio? Eu vou te trazer os dados aqui. São exatamente 13 jogos e 13 derrotas, cara, enfrentando o Flamengo. E o pessoal malhando bastante, mas você acha que tem ali, de repente, uma falha do Rogério Ceni? Ou é uma provocação, o pessoal tá enchendo o saco mesmo? É uma coincidência, né? Uma péssima coincidência, né? Mas, porra, é um cenário horrível, né? Você enfrentar o mesmo time, perder as 13 vezes, né? Como treinador. Contra o próprio São Paulo também, eu não sei exatamente os números, né? Mas também é bem negativo também, né? Ele que é o maior ídolo da história de São Paulo, sempre que enfrenta o São Paulo, tanto quando ele era treinador do Fortaleza, quando treinou o Flamengo, sempre teve bastante dificuldade Fica também. Fica um estigma, né, cara? E a galera pega no pé, né? Não enche o saco, né? Isso aí, com certeza. Mas, Jotinha, ainda falando sobre o Flamengo, você acha que com a data FIFA, o Flamengo vai ter essa oportunidade de se reestabelecer? Ou essas lesões têm uma progressão maior aí? O quadro de lesões do Flamengo, ele vai até o fim, aí até mais longo, ou dá para se recuperar? Caso a caso, né? Tem, assim, a maioria das lesões que esses jogadores aí do Flamengo sofreram, Vinha, o Everton, são lesões sérias, né? Então a gente não sabe aí se eles voltam, com certeza pro próximo jogo da Copa do Brasil, acho que é dia 12 de setembro, eles não vão estar disponíveis. Então, mas assim, dos males tem isso aí, né? Que pelo menos vai ter esses dois joguinhos aí da data FIFA, vai dar para dar uma restabelecida ali no elenco, no fôlego, né? Que o Flamengo tá vindo aí, muito se falava sobre
o mês de agosto, né, que ia ser bem complicado para os principais times, né, que estão disputando mais de uma competição. E o Flamengo passou muito bem por esse mês, né? Ali bem cheio de machucados, de porrada, né? Mas passou, né? Com vitórias, com classificações, que era o que importava. Então, quando você começa a pensar um pouco mais à frente, né? Que lá na frente você pode ter esses jogadores de volta, encorpando esse elenco com jogadores que estão chegando aí na janela de transferência. O Flamengo fez uma bela de uma janela de transferência, trazendo o Alcaraz, trazendo o Plata, trazendo o Alexandro. Pô, Alexandro, cara, até falar que foi uma baita de uma contratação do Flamengo. É aquele jogador que você traz, né, que transforma um time em campeão, né? Jogador tarimbado, jogador experiente da Europa, jogou nos principais times aí da Europa. Então, mesmo você não sendo a maior lacuna do elenco, né? Na lateral esquerda o Flamengo tem o Ayrton Lucas, tem o Vinha, então você traz ainda o Alexandro, né? Um jogador que dá aquele peso, assim como trouxe o Felipe Luiz, né? Naquele time ali que ganhou tudo com o Jorge Jesus. Então o Flamengo segue se remontando, vai ter esse tempo aí. Não vai ter esses principais jogadores ainda, eu acho, para esse jogo da Copa do Brasil, mas a vantagem, né, dá aquela tranquilidade ali para você, talvez o Pedro, né, que porra, já é um baita de um reforço, né, você ter o Pedro ali também já dá ali uma cancha ali pro time estar mais preparado aí para garantir essa vaga na semifinal. O Flamengo é um dos favoritos, né? Embora a gente venha falando aqui dessa polêmica de falar que o Flamengo não vem jogando bem, mas ele é um dos favoritos, tá levando, né? Quem disse que... Eu não acho, eu acho que o Flamengo tá jogando bem sim, tá indo, tá passando, cara. O que adianta você jogar bem e não ganhar? Pô, não existe, na minha concepção, tá, galera, como apresentador, tá? Acho que não faz, jogou mal. Mas pra mim, jogar mal é você perder. Você perdeu, você jogou mal, não adianta. Então, o que vale no futebol é o resultado. Não adianta você fazer uma série de fintos, uma série de dribles, que isso não ganha pontos. Isso lá na frente vai se lembrar o quê? Quem foi o campeão, né? Ganhou, acabou. O que importa é o resultado. E tá vivo nas 3 competições, mas eu acho que é loucura o Tite pensar que dá para ganhar os 3. Tá? Dessa forma, o Flamengo, claro, montou um time para disputar 3 competições, mas com esse obstáculo aí, né, que as lesões têm causado, eu acho que talvez seja o momento ali do Flamengo priorizar uma ou outra, sabe? Mas é difícil você escolher, né? Como é que você vai começar a botar time reserva, no Brasileirão, que é o campeonato mais importante, né? Mas é um pouco de loucura pensar que vai ser possível ali você conseguir conquistar os 3 campeonatos, né? Ainda fazendo uma rápida, puxando uma aba aqui ainda sobre o Flamengo, o Gabigol deu uma declaração falando que sai em dezembro, já se garantiu saindo, também não quer mais ficar. Bateu o martelo, já tinha, tá saindo, tá desgastada, né, cara? O Gabigol é até difícil, né, cara, falar, porque a gente não sabe, né? Não sabe o que esperar, né? Um jogador novo, né? Tem total capacidade aí de reverter a situação que ele criou. Eu acho que no Flamengo não tem mais clima. Acabou. Eu acho que ele mesmo aceitou isso. Não tem clima. Ele para mim fez uma das piores decisões da carreira dele, que foi ter rejeitado a renovação de contrato com o Flamengo, né? O Flamengo... Por que ele rejeitou? Ele rejeitou porque o Flamengo ofereceu só 1 ano de contrato para ele. Ele achou isso um desrespeito a ele como ídolo. Mas, cara, imagina você, vamos fazer uma analogia aqui. Você tá trabalhando lá na sua empresa, começa a desempenhar mal pra cacete, e o cara chega aqui, ó. Aí, Guilherme, toma aqui um aumento de 50% do seu salário. Tu vai beneficiar um cara que tá mal, que criou várias polêmicas. Relaxado, né? Na verdade, relaxado. Essa polêmica aí do doping dele, um puta absurdo, cara, pra um cara profissional como ele, prejudicou a carreira dele, prejudicou o Flamengo, que contava com ele, agora sem o Pedro, quem era pra estar jogando? Gabigol. Era ele. Era a hora dele botar aí, vestir a camisa, botar a dúvida na cabeça do Tite, né? O Gabigol foi titular durante muito tempo do Flamengo, e o que o Pedro fez? Quieto ali na dele, trabalhando. Olha o Pedro aí agora,
né, na seleção. Então o Gabigol, na verdade, é o Gabigol que desrespeitou, né, a história dele com a camisa do Flamengo. Então, a história dele no Flamengo dura até dezembro, não tem mais clima para ele continuar. E o pior, né, o principal interessado aí, que era o Palmeiras, desistiu da contratação dele, né, já bateu o martelo também. Já também não quer. Que não quer mais. Então, e aí? Tu vai pensar o Gabigol? Quem é que vai comprar, né, esse pacote, né, do Gabigol, né? Então, é difícil aí, cara, você vislumbrar. Sempre tem um louco, né, um maluco, né, que vai pagar um salário astronômico. Não louco pelo Gabigol, porque o Gabigol tem condições de reverter esse quadro da carreira dele, mas você pensar um Corinthians, um time emergente aí como o Corinthians, como o Cruzeiro, né? O que escolheria, Yuri Alberto ou Gabigol? É difícil, hein? O Yuri Alberto. Cara, tá colecionando meme, né, pra carreira, né? Hugo, você que tá assistindo a gente, galera, o Hugo é um amigão nosso aí que é super fã da gente. Hugo, se você estivesse jogando no Corinthians hoje, você tinha dado umas pauladas no Yuri Alberto, não tinha não? O que você acha? Já tinha. Coitado do cara. Se ele encerrou a tua carreira, imagina, né? Tinha encerrado do Yuri Alberto também. Falando em Yuri Alberto, vamos dar uma engrenada aqui no Corinthians e Juventude. O Juventude que vai ser o campeão da Copa do Brasil. O Juventude emplacou ali um bom resultado contra o Corinthians jogando em casa, né? Claro que a decisão vai ser também difícil, vai jogar na casa do Corinthians. O Corinthians é uma grande equipe, então a gente pode esperar uma grande virada aí, né? Não dá pra garantir, mas o Juventude também, a gente vem falando aqui, ele vem tendo um bom ano aí, cara. Chegou aí na final do Gaúcho, tá agora aí nas quartas de final da Copa do Brasil, carne de pescoço também. Jotinha, quem que passa... O que a gente teve primeiramente dessa partida, o que a gente pode esperar do retorno, e quem que você acha aí que é o favorito aí? Tô falando besteira aqui? O jogo, né? O jogo ontem, ele foi propício pro Juventude, né, conquistar essa vantagem, né? Jogar naquele frio lá no Alfredo Jaconi é difícil, cara. É mais um dos obstáculos, né? Além do time do Juventude, que é também muito competitivo. E ele caiu para cima, né? Porque ele perdeu o Internacional, levou o Roger Machado, né? Que vinha fazendo um bom trabalho no Juventude. E o Juventude foi lá e buscou o Jair Ventura, que tinha sido mal demitido do Atlético Goianiense, né? E, a escolha muito bem feita. O Juventude tá aí, carne de pescoço, muito competitivo. Abriu um 2-0 no jogo de ontem, né? Que aquele 2-0 aos 42 do segundo tempo dava a impressão de, tipo assim, puta, tá na semifinal, né? Porque, devolve o controle. O estado anímico dos jogadores do Corinthians, cara, era, horrível. Ali, tu via na cara dos jogadores ali que não tinha ali aquele espírito de reação, sabe? Você não via ali no semblante dos jogadores que tinha como virar, né? Então... E ali no final do jogo, aos 47, acho 48, o Corinthians achou um gol, né, no escanteio e deixa completamente vivo ali o Corinthians para esse jogo aí de volta, né? E pode ter sido ali o gol que vai dar esse ânimo, essa possibilidade do Corinthians conseguir se classificar. Cara, o Corinthians, ele tá nos últimos 10 jogos, nos últimos 10 jogos ele só ganhou um jogo, cara. Um jogo, né? E o Corinthians mudou de técnico, tem o Ramon Dias. Até cria, cara, o time até cria, mas, cara, os atacantes do Corinthians passam por uma fase horrível, né? Tanto o Pedro Raul quanto o Yuri Alberto, os caras estão sem confiança. Então fica muito difícil. Tem um meio campo ali, cara, que pouco agride ali o adversário, preenche mal. Não entendi ontem aquele Ranieri jogando o jogo todo, mal em campo, não combatia nem atacava. Então ali tem muito ajuste ali para se fazer no Corinthians. Ele também optou, né? Se você for ver a escalação do Corinthians, o Corinthians tá optando, tá dando preferência, né? A briga pelo rebaixamento, é lógico, né? O Corinthians está afundado ali na zona do rebaixamento, precisa sair. Vai ter um jogo dificílimo contra o Flamengo no final de semana, um clássico, né? Então ele poupou. Tu vê o Thales Magno, que foi uma contratação aí de impacto do Corinthians, nem saiu do banco ontem. Então foi uma opção que no fim das contas deu certo, né? Perdeu, né? Foi pouco, perdeu de 2-0 jogando com um time alternativo.
E é um resultado que jogando na arena do Corinthians é bem capaz ali, é bem possível, né, de você conseguir reverter. Situação dramática demais aí, uma rápida pincelada até no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem jogos a mais do que muitos outros, né? Então, assim, não tem um bom resultado, tem jogos a mais. Eu tava vendo umas notícias aí de que tem times ali muito próximos ali que tem menos 4 ou 5 partidas. Então a situação do Corinthians é muito, mas muito difícil mesmo, né? Talvez dos grandes aí, dos maiores que estão sofrendo esse ano aí, seja mais Com certeza. difícil, né, cara? Se você olha ali o fundo da tabela, tem o Corinthians, né? Tem o Corinthians, tem o Fluminense. Porra, você vê o Fluminense jogar, a gente pode bater na mesa que o Fluminense não vai ser rebaixado, né? Não vai ser rebaixado. Da forma que o Fluminense está jogando, não vai ser rebaixado. Você olha o Grêmio, conseguiu uma boa reação, né? O Internacional se descolou completamente ali também, já está ali já visando a parte de cima da tabela com jogos a menos. Então, dos grandes, com certeza o Corinthians é o que está na situação mais crítica, pela forma que você vê os jogadores abatidos em campo, sem confiança. Cara, eu sou sempre a favor de continuidade de trabalho, tá? Mas talvez, assim, faltando aí 12 jogos, 14 jogos pro Corinthians, talvez fosse a hora aí de tentar pensar em uma mudança, porque, ao meu ver, o trabalho do Ramon Dias não encaixou. Né? É um time batalhador, mas não está encaixando, ele não está conseguindo, principalmente ele por culpa, né, dos atacantes que não conseguem. Se tornou um time que é um arame liso, né? O Corinthians faz contratações, cara, que você não entende. Traz uns jogadores assim, cara, inexplicável. O Corinthians gastou 200 milhões em contratação sem ter dinheiro e não consegue formar um time. Então, cara, tem que dar aí o último gás, né, para tentar escapar, que seria o fim, né, cara? Você ser rebaixado ali, o time do tamanho do Corinthians, jogar na casa do Corinthians é muito difícil, não tá conseguindo resultados em casa. Então, é hora de fazer uma última tentativa aí para tentar escapar, né, cara, dessa tragédia que seria o rebaixamento. Tá ficando cada vez mais difícil. E tem o Atlético Goianiense, né, que tá reagindo, né, que é pior, é mais um time que tá dando aí tá aumentando suas possibilidades, né, de fugir do rebaixamento. Agora vamos pro nosso tricolor paulista. O São Paulo, que era o favorito jogando aí no Morumbis, né? O São Paulo que há muito tempo não perdia, não tinha um resultado ruim jogando no Morumbis, jogando em casa, e acabou sofrendo uma derrota no finalzinho do segundo tempo, né? Tomou um gol do Atlético Mineiro. Aí entra aquela velha história, né, que o São Paulo jogou melhor, que teve, mas enfim, não teve um bom resultado, e é isso que importa, né? Jotinha, São Paulo agora se complica, 1-0, o Atlético Mineiro, que era um time que a gente vinha falando que tá meio bambeando aí, tá meio, né, mais pra lá do que pra cá, não tá muito coeso ali, tá meio instável, mas, cara, garantiu um resultado fora, né, um resultado que foi importantíssimo, dá uma sobrevida, dá uma certa confiança aí pro Galo. E aí, o que a gente pode esperar? Sai o São Paulo, vai tomar uma piaba lá, jogando fora, Zubeldia também não tava em campo, né? Aí, Zubeldia, tá vendo a reposição hormonal como faz mal? E aí, o que a gente pode esperar aí do São Paulo? Esse jogo foi o mais decepcionante pra mim, assim, olhando pela ótica do São Paulo, né? Porque o São Paulo pra mim era favorito, jogando contra um Atlético Mineiro que vem decepcionando bastante na temporada, jogando um futebolzinho bem abaixo das expectativas, né? E o São Paulo tinha totais condições de conquistar um bom resultado. Cara, aí tem muitos pontos, né? A gente viu os jogadores do São Paulo ali questionando se o jogo não deveria ter sido adiado pela situação, né, lamentável aí do falecimento do esquerdo. Pode ter sido um dos pontos ali que influenciaram, mas assim, o jogo, né, é jogado em campo e a gente não pode deixar de elogiar a postura do Atlético Mineiro. A gente aqui não persegue ninguém, né? Quando o time vai mal, a gente fala. Quando o time vai bem, a gente fala também, né? O Atlético Mineiro foi muito competitivo,
conseguiu truncar o jogo, conseguiu deixar ali o Lucas Moura bem preso ali no meio campo, sem muita mobilidade, né? Que é dali que saem as melhores jogadas do São Paulo. E a estratégia deu muito certo, cara. E uma outra coisa também, né? O efeito Hulk, a volta do Hulk ao time, dá um peso ali, dá uma... Sabe, você ter uma referência em campo como o Hulk, um dos grandes ídolos aí, tem se tornado um dos grandes ídolos da história do Galo, né? Então a volta dele ajudou bastante também o Atlético Mineiro, que conquistou um resultado que é maravilhoso, né, cara? Você jogar, é a mesma situação do Flamengo, você conquistar um resultado fora de casa, você tem uma possibilidade muito grande, né, de você encaixar um jogo ali mais reativo, né, e tal, e aproveitar os defeitos ali defensivos do seu adversário. Então é um resultado assim que me surpreendeu, né? Mas obviamente também a gente não pode deixar de lado, né? Quando vai analisar essa questão psicológica aí que o São Paulo passou na semana, né? Você acha que com essa data FIFA o São Paulo consegue se restabelecer? Porque também é outro time que está em 3 competições, né? Libertadores, Copa do Brasil e o próprio Brasileirão. Você acha que até lá o São Paulo consegue mudar a mentalidade? O Zubeldia entra em campo no jogo lá, ou também tá fora? Não, entra em campo. Ele entra em campo. Pra mim é totalmente claro que o São Paulo não vai brigar pelo Brasileiro enquanto estiver nas outras 2 competições de mata-mata, né? Para mim é claro isso, que o São Paulo vai dar prioridade para as competições de mata-mata, né? Tem uma situação razoavelmente tranquila ali no G6 do Brasileirão. E assim, cara, tem algumas coisas que complicam, né, cara, e chama a atenção nessa questão aí que a gente até brinca e tal do Zubeldia, mas porra, é uma questão seríssima, né, cara? O treinador, porra, ele tem que se adequar, cara, ao futebol brasileiro, né? Ele reclama demais. Ele perde as estribeiras aí num jogo como esse de mata-mata, prejudica o São Paulo, né? Você vê, o São Paulo, ele poupou o time no final de semana e entrou com o time titular agora, né, na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro fez 5 substituições no jogo. O São Paulo só fez uma. E aos 45 do segundo tempo. Pô, como é que você vai manter o seu nível de competitividade, né, ali, de intensidade, né, contra o adversário ali que, né, se tornou ali mais fresco ali durante o jogo? Então, são questões como essa que talvez com o Zubeldia ali à beira do campo, né, junto com a comissão técnica, talvez tomariam ali um rumo diferente durante o jogo, né, uma mudança. O São Paulo tinha possibilidades ali no banco de reservas, como o Eric, que fez um bom jogo no final de semana, tinha o próprio André Silva, que poderia dar ali uma outra mobilidade pro ataque. Então são questões aí que prejudicam, né? Com certeza a torcida do São Paulo deve estar bem chateada com isso, né? A torcida do São Paulo que fez uma boa festa, lotou aí o Morumbi, parabéns para você aí, torcedor São Paulino, que representou bem. Mas o São Paulo jogando com time titular, né? Não tinha nem ninguém ali faltando. Caleri, Lucas, Wellington Rato, Rafinha, tava todo mundo ali em campo, né? Eu confesso até pra vocês, não tô falando com o meu coração, mas eu achei que o São Paulo fosse ter um bom resultado ali. Não esperava que fosse perder essa partida. Bom, não acabou, né? Foi um gol. Dá pra virar lá, mas tem que jogar bola. É um resultado que dá pra você reverter. Você, né? pode ganhar de 1-0 e ganhar nos pênaltis, porque, como a gente falou, o Atlético Mineiro é um time muito irregular, né? Então, nada 1-0 fora de casa não garante a classificação pro Atlético Mineiro, né? Excelente. Galera, a gente vai ficando por aqui. Agradeço pela... Caraca, me fugiu aqui. Agradeço pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, por estarem nos assistindo. Não deixa de deixar o seu like, curte, compartilhe o vídeo, comente. Ah, cara, não gostei, foi uma porcaria esse programa aí. Ah, você menosprezou o São Paulo. Ah,
mas eu acho que o Flamengo não tá legal. Deixa o teu comentário, cara. Vai lá, pode falar. Se é hater, vai lá, fala. Mas é importante que você sempre dê a tua opinião, né? Vocês são os caras que levantam esse canal. Então fala, comenta, curte, compartilha, né? A galera tá se inscrevendo, né? Tem que curtir também, né? Curte lá. Então sempre curte para poder ajudar o canal. Sempre comente pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Galera, um beijo no coração de vocês. Obrigado aí. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.